Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 27 de outubro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o contexto do encontro. O texto que serve como base para o nosso estudo, João capítulo 4, versos 1 a 4, que vai dizer: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar pela Samaria. O desdobramento desse mesmo texto, os versículos 5 a 9 do capítulo 4, que dizem assim: assim chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço, o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe: Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Esse texto ele vai nos mostrar o contexto no qual aconteceu o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ontem eu já tive a oportunidade de poder passar para você o panorama histórico da razão pela qual os samaritanos e os judeus não se dão bem. Se você não teve a oportunidade de poder assistir o vídeo de ontem, por favor, assista aí no nosso canal, você tem a oportunidade de poder ter aí acesso ao vídeo de ontem. Ele vai te ajudar a entender um pouco da razão pela qual judeus e samaritanos não se acertam. Mas aqui o texto vai mencionar que o contexto imediato dessa viagem de Jesus para Samaria se dá especificamente porque Jesus estava na região da Judéia. Você precisa entender a geografia ali daquela região na época de Jesus, no primeiro século. Você tinha Israel, enquanto nação, já não existia mais. Mas o país como um todo, ele era composto pela parte do sul, onde se encontrava Jerusalém, no extremo sul, que ia ali até perto daquelas imediações do Mar Morto, a região mais ao sul. Toda essa região era chamada de região da Judéia. Seguindo no mapa agora, subindo em direção à Síria, que estava mais ao norte, você tinha a região de Samaria. Samaria é uma região grande também. E depois, no extremo norte, a região da Galileia. A Galileia onde ficava ali o Mar da Galileia, bem como de onde boa parte dos discípulos era. O próprio Jesus cresceu na região da Galileia, numa cidade chamada Nazaré. Veja, Jesus está agora na Judéia, então pense agora no mapa. Se você visualizar um mapa, você tem de um lado o Mar Mediterrâneo, então você tem o Mar Mediterrâneo ao lado, na parte de baixo você tem a região da Judéia, no meio você tem Samaria, em cima você tem a Galileia. Jesus está na parte de baixo do mapa, na região da Judéia, provavelmente nas imediações ali de Jerusalém. O que vai acontecer? O próprio capítulo 3 já menciona um problema que estava acontecendo com os discípulos de João Batista, que agora estavam um pouco enciumados. Por quê? Porque os discípulos de Jesus estavam batizando mais do que os discípulos de João. Porque Jesus estava ganhando mais notoriedade do que o próprio João Batista. E quando os discípulos de João vão ter com ele, João vai responder a esse questionamento dizendo: importa que ele cresça e eu diminua. Eu vim, na verdade, para preparar o caminho para ele. Ele é o Messias. O amigo do noivo ou o padrinho de casamento, ele só é importante até que o noivo chegue. Depois que chegou o noivo, quem tem que estar em destaque não é o padrinho, é o noivo. E eu só sou o amigo do noivo, eu sou o padrinho. O noivo é que tem que aparecer agora. E ele é o noivo. Agora, o problema começa a tomar uma dimensão um pouco maior quando os próprios fariseus começam agora a entrar no meio dessa discussão e começam agora a mencionar que os discípulos de Jesus, que Jesus estava fazendo mais discípulos do que o próprio João Batista, estava batizando mais gente do que o próprio João Batista, o que significa que a situação está aquecida na região da Judéia. Jesus, ele olha para os discípulos e diz: está na hora da gente seguir para Samaria.
Aliás, para a Galileia. Jesus está voltando para o seu quartel-general. Se você der uma olhada, o tempo que Jesus passou na região da Judéia é muito pequeno comparado com o tempo que ele passou na região da Galileia. A Galileia, sem sombra de dúvida, foi o lugar onde ele mais passou tempo, onde ele mais ministrou, onde ele mais operou milagres. Exatamente porque ali estavam as pessoas que mais acreditaram nele. Era gente simples, era gente da periferia do mundo naquela época, mas eram pessoas que acreditavam nele, que davam a ele a oportunidade de poder pregar, ensinar, e eles criam nele. Agora Jesus está dizendo, vamos voltar para Galileia. Qualquer pessoa naquela época que fosse considerada uma pessoa religiosa não seguiria o caminho mais direto. O caminho mais direto seria o quê? Jesus estava no extremo sul, na região da Judéia, imagina isso. Aqui no meio está a região da Samaria, e Jesus tem que ir para a região mais em cima, que é a região da Galileia. Qual é o caminho mais óbvio? Você sai daqui da Judéia, cruza Samaria e vai chegar lá na região da Galileia. Mas um judeu piedoso, ele faria o quê? Ele jamais entraria em terra de samaritanos pelas razões que eu apresentei ontem. Havia, inclusive, entre os fariseus, uma lei que fazia parte da tradição oral, no sentido de que havia a possibilidade de contaminação cerimonial por associação. O que é que significa isso? Se você estivesse no mesmo ambiente que alguém considerado pecador, você poderia se tornar também impuro. Nesse caso, um gentio, ou seja, um não-judeu. E se fosse um samaritano? Aí então a situação seria ainda pior, considerada ainda pior. Então, para que cerimonialmente alguém não se tornasse impuro, um judeu piedoso jamais passaria pela Samaria. Ele faria um caminho seguindo... Agora, imagina que ele está aqui na região da Judéia. Ele vai atravessar o Jordão para a região da Pérea, onde ficava Gileade, seguiria pelo outro lado do Jordão até atravessar pela região de Decápolis, ali próximo já da região da Galileia, e então ele sairia de Decápolis para a Galileia. Jamais ele faria ou pisaria na terra dos samaritanos. Mas o texto bíblico vai dizer, eu quero só olhar de novo com você aqui o versículo 9, que vai dizer, aliás, o versículo 9 não, desculpe, eu estou pegando aqui o texto errado, só um minutinho, é o capítulo 4, versos 1 a 4, ok? O verso 4 vai dizer, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Provavelmente, os discípulos de Jesus devem ter reagido quando ele disse que ele precisava passar pela Samaria. Talvez eles tenham entendido que Jesus estava apenas olhando para um aspecto geográfico, ou seja, ele está com pressa de chegar lá na Samaria, então por isso ele não vai querer fazer o caminho que todo judeu piedoso faz, seguindo pelo lado de lá do Jordão, pela Pérea, Decápolis, e então entrando lá na região da Galileia. Ele está querendo ir direto, então por isso era importante que ele passasse pela Samaria. Mas na verdade o que o texto está deixando claro é que Jesus estava passando pela região da Samaria por causa de uma mulher que ele queria encontrar. Isso é uma coisa extraordinária. E Jesus está seguindo agora em direção à Galileia, ele vai passar por um local onde qualquer judeu devoto o criticaria tremendamente por passar, e ele se tornaria cerimonialmente impuro pelas leis deles, não pela lei do Pentateuco. O Pentateuco não tinha nenhum tipo de lei que trabalhasse a questão da contaminação por associação. Mas eles vão agora seguir nessa direção, vão atravessar a Galileia, porque lá na região de Sicar, e o Poço de Jacó ficava a mais ou menos 1,5 km da cidade de Sicar, uma mulher iria se encontrar com Cristo Jesus na hora do almoço, ao meio-dia, numa região realmente considerada complexa. Então, só para você poder ter aqui uma ideia do que o texto está tentando ministrar para a gente. O texto está tentando dizer para a gente que Jesus ele vai chegar lá na região da Samaria, uma região cerimonialmente impura para os judeus, para se encontrar com uma mulher. Quem era essa mulher? Aqui entra um outro contraste. Quando você vai olhar agora para o capítulo 3 diz que um homem piedoso foi ter com Jesus de noite, escondido, porque apesar de acreditar em Jesus, ele não queria se associar com Jesus. Está falando de Nicodemos.
que vai demorar pelo menos 3 anos para poder se converter. Agora, no capítulo 4, tem uma mulher que vai escondida para o poço ao meio-dia, não porque não quisesse se associar com Jesus, mas principalmente porque queria se esconder das pessoas da cidade, porque a sua vida era uma vida considerada impura pelos próprios samaritanos. Ou seja, ela era uma excluída entre aqueles que eram excluídos pelos próprios judeus. Quem era essa mulher? Bom, amanhã a gente vai ter a oportunidade de poder vê-la, ou de poder conhecer um pouco mais a sua história. Mas esse contexto nos mostra aqui uma coisa extraordinária. Jesus vai fazer todo um processo, vai encarar o julgamento, inclusive, das pessoas do seu tempo, porque ele está pisando num território que o tornaria cerimonialmente impuro, por causa de uma mulher que é uma excluída social. É uma mulher que não tem valor entre aqueles que os próprios judeus consideravam como sem valor. Consegue entender isso? Isso nos mostra o valor que cada pessoa tem para Jesus. Jesus ama a todas as pessoas, não importa quem sejam elas. Não importa qual tenha sido a sua história, quais tenham sido os seus pecados, as suas fraquezas. Jesus ama todas as pessoas e é capaz, inclusive, de encarar o preconceito e o julgamento das pessoas só para poder encontrar alguém. Eu quero te dizer que, nesse momento, enquanto você assiste esse vídeo, o Senhor Jesus está passando exatamente aí, do teu lado. Eu não sei aonde você está assistindo esse vídeo, não sei se você está em casa, eu não sei se você está dentro da condução enquanto está indo para o trabalho, eu não sei se você está na sala da tua casa assistindo na tua televisão, eu não sei aonde você está assistindo esse vídeo, mas eu quero que você saiba que aí do teu lado, sentado do teu lado está o Senhor Jesus. E hoje ele resolveu passar por aí para dizer para você, você é importante para mim, eu me preocupo contigo. E eu tenho bênçãos para você que talvez você não se ache merecedor delas, mas eu tenho para você. Deixa Jesus tocar no teu coração hoje. E eu tenho a certeza que você vai ser tremendamente abençoado por ele. Por falar nisso, ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que o Senhor nos ama com um amor que é incomensurável. Entendemos isso pela forma como o Senhor lidou com a mulher samaritana. Coloco nas suas mãos, Pai, a nossa vida. Bem como cada pedido, cada luta que temos no nosso coração. Perdoa de acordo com a tua vontade, pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?